Boa noite, irmãos e irmãs. Eu saúdo a todos na graça, na paz, assim como também nas misericórdias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja uma noite abençoada, uma noite onde tenhamos a oportunidade de ouvir a voz do nosso Deus, sermos edificados, consolados, encorajados por Ele, nesses dias difíceis que temos passado, mas temos a plena convicção de que Ele está conosco, nos acompanha e é Deus quem cuida de nós. Pensando nisso, eu quero iniciar esse culto fazendo a leitura do Salmo de número 16. É um convite para que possamos estar na presença do nosso Deus. E diz assim o Salmo: Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até dormindo à noite, o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Que com essa alegria nós possamos adentrar a presença do nosso Deus, um Deus santo, digno de todo louvor e adoração, e nós vamos cantar o hino de número 88 do Novo Cântico. Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz, ao mando Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxera a terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor, alavas-me, Senhor, também quando imolado por mim sofreu na cruz, o meio Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor, alavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu consolador, e com tesouros mil de teu favor perfeito, trouxe a minha alma fé, em que hoje me deito. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor.
porque jamais no inferno o mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor supremo, meu Deus, que amor é sempre todo amor. Amém. Vamos orar? Depois de cantar esse belo hino, vamos orar ao nosso Deus? Senhor Deus, nós te agradecemos nessa noite, pelo privilégio que temos de nos reunir, ainda que nos nossos lares, mas com a plena convicção de que o Senhor se faz presente para nos abençoar. Como povo do Senhor, estamos separados como famílias, cada uma dentro da sua casa, mas somos um povo que foi unido pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vertido naquela cruz. O teu Espírito é aquele que cola os nossos relacionamentos. Temos o desejo de ouvir a tua voz. Temos o desejo de estar em comunhão com o Senhor. E como cantamos, temos a plena convicção de que o Senhor nos ama, de que o Senhor nos escolheu um dia e nos conquistou, pagando por nós não um preço de ouro ou prata, mas pagando com a própria vida do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, que seja uma noite de alegria, de celebração e de festa para nós. É no nome de Jesus que nós agradecemos, certos de que o Senhor nos ouve, e fazemos isso no nome dele. Amém. Amém. Ainda leremos o verso de número 8 do Salmo 16, o qual já lemos, que diz assim: o Senhor tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Uma das convicções que nós, como povo de Deus, devemos ter é que Deus está sempre diante de nós. Ele é um Deus presente, um Deus pessoal, que se relaciona conosco. Portanto, nós devemos reconhecer que somos pecadores e pecadoras, que falhamos muitas vezes pelo pensar, pelo agir, pelo falar. Portanto, nós temos a oportunidade de colocar os nossos corações à presença do nosso Deus, de suplicar o seu favor e, em nome de Jesus, pedir para que Ele nos perdoe de todo e qualquer pecado. E a convicção que a palavra de Deus nos dá é que, à medida que nós confessamos os nossos pecados, Deus nos perdoa, Deus se esquece desses pecados e nos traz de volta aquela comunhão, aquela restauração para que nós estejamos junto dEle e junto dEle possamos viver a vida. Que o nosso desejo seja como o de Davi, e essa plena convicção de ter Deus sempre à nossa presença. E isso nós fazemos muitas vezes à medida que decoramos a palavra de Deus. Então, ao errar, ao cometer um pecado, nós nos lembramos que somos parte do povo de Deus, que não deveríamos ter feito aquilo, e somos levados então a confessar os nossos pecados. Tenhamos esse momento, façamos uma oração, peçamos o perdão ao nosso Deus, que é o único que pode perdoar. Pai, ainda na tua presença, nós suplicamos que o Senhor ouça o nosso clamor. Nós somos homens e mulheres escolhidos pelo Senhor, somos pecadores e pecadoras, há ainda em nós uma inclinação para o pecado, mas também o teu Espírito habita em nós. E nós temos sido a cada dia convencidos a nos inclinar para o teu Espírito, a ouvi-lo, a segui-lo, de forma que o fruto do Espírito seja produzido nas nossas vidas. Dá-nos a tua graça, dá-nos a tua ajuda. Nessa hora, sonda os nossos corações, purifica tanto o nosso coração quanto a nossa mente, para que o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir seja sempre de acordo com a tua vontade. Esse é o nosso pedido. E certos de que o Senhor nos perdoa, nós já agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar a Deus com os cânticos de louvor e adoração ao nome dEle.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.
Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Vamos passar agora a meditação da palavra de Deus. É um momento especial, um momento em que nós nos debruçamos nas Escrituras e o nosso desejo sincero e honesto deve ser, de fato, de ouvir a voz de Deus. E nessa noite eu quero que nós abramos as nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 8. Vamos ler os versos de 1 a 5 e esse será o texto da nossa meditação nessa noite. Deuteronômio, capítulo 8, os versos de 1 a 5. Deuteronômio é a repetição da lei, aquilo que Moisés já disse para o povo ao sair do Egito, ali no Monte Sinai, sobre os 10 mandamentos, sobre toda a lei cerimonial, a lei cívica. Ele vai repetir agora para o povo, mas agora lembre-se, passado 40 anos, eles estão próximos, a dias de entrar na terra prometida, e Moisés, antes de ser levado por Deus, vai repetir toda a lei para que o povo não se esquecesse daquilo que era a vontade de Deus. E diz assim então, Deuteronômio capítulo 8, os versos de 1 a 5. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Vamos orar novamente? Senhor Deus, nós humildemente, na tua santa presença, rogamos para que o Senhor fale aos nossos corações. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, que tenhamos a oportunidade de ouvir a tua voz, e que à medida que vamos ouvindo a tua voz, que o nosso coração seja inclinado para o Senhor, que o nosso coração seja convencido do quanto nós precisamos de ti. Esse é o nosso desejo,
é o nosso pedido, e certos de que Teu Espírito falará conosco, nós já agradecemos o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Ainda vivemos dias difíceis, se não quiser usar essa expressão, dias estranhos. De repente, ou de uma hora para outra, ainda que começamos a ouvir sobre isso no final do ano, mais propriamente no início do ano, sobre um novo vírus surgindo num país que era a China. Agora nós estamos diante de uma pandemia mundial, de proporções alarmantes, chamada aí de Covid-19. Temos diante de nós os problemas que nós denominamos como econômicos. E mais do que isso, nós ainda vivemos num mundo em transição, saindo daquilo que nós chamamos de mundo moderno e caminhando aí para aquilo que nós chamamos de pós-modernidade. Não sabemos se caminhamos através ou para a pós-modernidade. Tudo isso muitas vezes mexe conosco. Nós não somos senhores ou senhoras do nosso destino, não temos como prever o amanhã. A única coisa que nós sabemos é esse exato momento, porque estamos vivos, mas não podemos garantir nada mais além disso. Mas em todas essas coisas, ou em tudo aquilo que acontece conosco, a Bíblia fala que Deus tem sempre algo a nos ensinar. E eu tenho pensado, e certamente vocês também têm pensado, o que Deus deseja nos ensinar? Nesses dias que nós vivemos, agora não importa muito querer pensar há 10, 15, 20 anos atrás, ou então tentar projetar para o futuro, o que será daqui 10, 15 anos. Mas hoje, nesse exato momento, o que Deus quer nos ensinar? Com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Essa é uma pergunta fundamental, e Deus sempre fez questão de mostrar ao seu povo que à medida que nós vivemos, caminhamos, Ele nos ensina alguma coisa. Como já disse, nós estamos aqui no livro de Deuteronômio. Moisés está repetindo a lei. Lembrem-se, me permito fazer aqui um rápido resumo da história. Deus liberta o seu povo depois de 430 anos. Moisés, aquela criança que foi preservada, aos 40 anos tenta libertar o povo da maneira dele. Deus diz, não é assim. Ele vai para o deserto. Ele fica lá, ele se casa, constitui família. Depois de 40 anos, Deus o visita ali naquela sarça e fala para ele, olha Moisés, agora você vai lá no Egito e vai tirar o meu povo de lá. Ele vai, de fato, Deus com mão poderosa, com prodígios, sinais, tira o seu povo do deserto. O último, e certamente um belíssimo sinal, foi quando abre-se aquele mar vermelho e toda aquela multidão atravessa a pés enxutos. Agora eles estão no deserto, uma caminhada que muitos estudiosos acreditam que duraria 2 meses para chegar na terra prometida. Demorou-se 2 anos e eles estão agora para entrar na terra prometida. Moisés escolhe 12 espias, Números capítulo 13. Vocês vão lá, vão espiar a terra. Os homens foram, espiaram, falaram, olha, terra belíssima. Precisamos de 2 de nós para carregar um cacho de uva. Não é a videira inteira, um cacho de uva. Mas tem um problema. Os homens lá são grandes, fortes. E eu acho que nós não vamos dar conta não. 10 desses homens acabam convencendo toda aquela multidão, que chora, segundo o texto, durante toda aquela noite. Alguns já tiveram a ideia, olha, vamos apedrejar Moisés e Arão, levantar um novo capitão e vamos voltar para o Egito. Só Josué e Caleb dizem, não, vamos lá, Deus vai nos dar a vitória. Mas os 10 que tinham uma visão pessimista e não confiavam em Deus, conseguiram convencer toda aquela multidão. Deus disse o seguinte, toda essa multidão, exceto Josué e Caleb, toda essa multidão vai morrer aqui no deserto. Cada dia que vocês espiaram a terra, espiaram por 40 dias, representará 1 ano. E toda aquela geração ficou por 40 anos. Mudou-se a geração. Morreram todos aqueles homens de guerra que saíram do Egito. Agora é uma nova geração. Moisés agora tem 120 anos. Como lá em Números 20, relata que Deus disse a ele, fale a rocha, ele bate na rocha. Deus disse, você também não vai entrar. Então aqui ele está fazendo aquela lembrança, olha, eu quero lembrar vocês de tudo que Deus disse.
E no final ele vai falar, e é Josué quem vai conduzir vocês. Vejam e percebam, porque para mim aqui é fundamental. É um momento difícil. Talvez como o que nós vivemos. É um momento de transição. Há uma transição de liderança. Sai Moisés e entra Josué. O moço que o acompanhou por 40 anos. Mas sabe lá como é que vai ser a liderança dele? Até agora ele acompanhava Moisés. Agora ele terá a responsabilidade. Há uma mudança de lugar. Você sai do deserto, um lugar inóspito, um lugar onde não tem nada, apenas areia, ou animais peçonhentos como cobra e escorpião. E agora você vai entrar numa terra que mana leite e mel. Como já disse, está relatado lá em Números, 2 homens para carregar um cacho de uva. Há uma transição do povo. Toda aquela geração que saiu do Egito já não está mais viva. Morreram, principalmente por causa da sua ingratidão, da sua rebeldia, da sua murmuração. É uma nova geração. Essa nova geração não viu, não experimentou daqueles feitos portentosos de Deus quando tirou o povo do Egito através das 10 pragas. Mas há um detalhe importante. Deus e a sua lei ou a sua palavra não mudam. Continuam os mesmos. Isso é fundamental para que nós possamos entender o texto. Então, quando nós lemos o capítulo 8, nós vemos que Moisés vai falar assim, o seguinte, gente, eu quero lembrar vocês de quem Deus é, de tudo que nós vivemos esses 40 anos aqui no deserto, para que na hora que vocês entrarem nessa terra, que mana leite e mel, que tem do bom e do melhor, você não amanheça um dia, ou uma tarde, ou talvez pensando lá no final de semana e fala assim, mas nós somos bons mesmo, hein? Está vendo tudo isso aqui? É com o nosso braço que nós conquistamos. Eu não sei se você conhece aquela fábula de Esopo, que diz da mosca, uma mosca veio e assentou-se no eixo de uma carruagem, e aí ela olhou para trás e falou, meu Deus, quanta poeira eu faço. Às vezes é assim que nós fazemos. Nós achamos que nós somos fundamentais, importantes, que sem nós as coisas não acontecem, mas Moisés está lembrando aqui, lembrem-se, ao entrar na terra prometida, quem conquistou, quem deu, toda a fartura que vocês vão experimentar é Deus, não se esqueçam dele. Basta ler o livro dos Juízes para que nós nos atenhamos que eles se esqueceram. Que rapidamente eles abandonaram a Deus. Mas aqui, Moisés não está vendo o futuro, Moisés está falando para aquele povo naquele dia, antes de entrar na terra prometida. E aqui, tem alguns ensinamentos que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Eu creio que Deus quer nos ensinar. E eu penso que o primeiro ensinamento que Deus deseja nos ensinar, para nós aqui hoje, assim como ensinou lá atrás para o povo de Israel, é a sua promessa. Deus é um Deus que faz uma promessa, ou que promete algo e cumpre. E ao longo das Escrituras nós estamos caminhando por isso. Nós sabemos que Deus criou o mundo perfeito. Adão e Eva, os nossos primeiros pais, o desobedeceram, e Ele providenciou uma redenção que é através do seu Filho Jesus Cristo. Para o povo aqui de Israel, isso ainda é futuro, para nós já é passado. Cristo já veio, já morreu na cruz e nós já estamos aguardando a sua segunda vinda. Então aquilo que Deus prometeu para nós é fundamental. E é por isso que o verso 1 fala assim, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Se vocês se lembrarem, Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, e diz o texto que Abraão sai da sua terra, sai da sua parentela, e ele vai para o lugar onde Deus haveria de mostrar. E Deus falou, eu vou te dar toda essa terra. Mas a terra ali estava toda ocupada, que ele teve que morar no deserto do Negueb. Agora, Moisés dizendo, Deus está cumprindo aquilo que prometeu
para nosso pai Abraão, confirmou para o nosso pai Isaque e nosso pai Jacó. E agora, Moisés dizendo, a nossa geração vai experimentar essa promessa. Lá atrás, quando Deus prometeu, agora aqui ele vai cumprir. E vejam que o verso 3 ainda diz assim: e ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Entenda tudo que procede da boca do Senhor como a sua promessa. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Então percebam, e isso é vital para nós, que sem as promessas de Deus, nós como cristãos não temos condições de viver, de agir ou de reagir. Nós precisamos entender que nós vivemos a nossa vida diante das promessas de Deus, diante de tudo aquilo que Ele tem feito. Tudo que somos e temos é baseado nas promessas de Deus. E é isso que Moisés vai lembrar para o povo, dizendo o seguinte: olha, Deus nos sustentou aqui no deserto com o maná. Amanhã vamos entrar numa terra que mana leite e mel, terra de fartura, mas lá é Deus quem vai nos sustentar também. E se nós nos lembrarmos, irmãos e irmãs, toda a nossa vida como povo de Deus é permeada por promessas. É a promessa de Jesus Cristo, nosso Senhor, que em breve virá. É a promessa da vida eterna, é a promessa do céu. É a promessa que nós fomos justificados, santificados. É a promessa que o Espírito de Deus habita em nós. É a promessa de que a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Todas essas promessas nos levam a aprender a depender de Deus e reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Da mesma maneira como hoje Deus quer que nós dependamos dEle, o povo de Israel, prestes a sair do deserto, precisava se lembrar disso. Moisés precisava trazer à memória daquele povo essas verdades. A promessa de Deus vai se cumprir. E eu gostaria de lembrar aqui o que é dito lá em Números, capítulo 23, o verso 19, acerca de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Nós sabemos que tudo aquilo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Paulo, falando aos Gálatas, diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. E quando Jesus veio, nós entendemos ser a plenitude dos tempos. Se cumpriu a promessa de Deus. Ele veio, viveu entre nós, morreu no nosso lugar, ressurgiu ao terceiro dia, que comemoramos a Páscoa na semana passada, e agora nós aguardamos quando, muito em breve, os céus se abrirão e Ele voltará com poder e glória. Então guarde isso. A promessa de Deus é fundamental. O que Deus quer nos ensinar? Deus quer nos ensinar que as promessas dEle não falharão. Aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Há um segundo ensinamento aqui no texto que eu quero que nós pensemos, que é o sustento de Deus. Percebam que o verso de número 3 e 4 fala sobre o cuidado de Deus para com o povo de Israel. Me permitam ler novamente. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou os teus pés nestes 40 anos. A fome revela quem nós somos. Quando falta o alimento físico, demonstramos o que de fato possui o nosso coração. Deus ou eu? E se você se lembrar da experiência do povo no deserto, logo no início, eles vão questionar. Mas nós fomos tirados do Egito, fomos trazidos para esse deserto, não tem água. E Deus providenciou a água. Não tem o que comer. E Deus providenciou o maná. E o capítulo 16 de Êxodo fala que a partir daquele dia, Deus sustentou o seu povo por 40 anos. E se você ler lá no capítulo 2 do Josué,
você vai ver que naquele momento em que eles adentram a terra prometida e começam a comer do que tinha naquele lugar, o maná deixou de cair. No deserto não havia outro tipo de alimento, não havia nada que pudesse sustentar aquele povo. Deus providenciou o sustento. Mas o povo foi ingrato, o povo não quis muitas vezes reconhecer que a forma do cuidado de Deus era o melhor e preferiram muitas vezes reclamar. Depois de 40 anos, como já disse, agora eles teriam uma variedade na sua alimentação ou de alimentos para poder consumir. E a preocupação de Moisés é que em meio a essa fartura eles se esquecessem de Deus. Porque no deserto não tinha opção. Ou Deus mandava o maná a cada manhã, que segundo o texto bíblico parecia uma semente de coentro, ou não tinha nada. E às vezes, quando você lê lá no livro de Números, em outros textos, eles falavam: olha, eu não aguento mais esse pão, eu sinto fastio, eu estou enjoado, eu não aguento mais comer isso. Talvez muitas vezes é da mesma forma que nós reagimos para com Deus, para com o sustento dele. Mas lembrem-se, não havia outra opção. E ao invés de serem gratos, eles achavam que estavam no prejuízo. Mas se Deus não mandasse o maná, eles não teriam nada. Por isso, eu faço a seguinte pergunta: quem te sustenta? Deus ou você mesmo? Na hora do aperto, nós corremos para quem? Agora que nós estamos passando por essa pandemia, por problemas econômicos que já batem à nossa porta, nós estamos confiando em quem? Nas promessas do governo? Na opinião de uma série de especialistas? Nós nem sabemos se são especialistas mesmo, porque nessa hora todo mundo tem uma opinião, todo mundo se diz especialista. É tempo de confiar em Deus. É tempo de confiar naquele que quando promete, cumpre. E eu gostaria de lembrar o que diz o Salmo 37, o verso 25. Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Essa é a palavra do salmista. Ele não passou pelo deserto, ele viveu num outro contexto, mas ele reconhece claramente que quem nos sustenta é Deus, que Deus jamais desampara o seu povo. Então creia no sustento de Deus, creia que Deus está nos dando o melhor, creia que hoje quem cuida de nós é o nosso bom Deus, e seja grato a Ele por isso. Deus nesses dias difíceis certamente está nos ensinando que quem nos sustenta é Ele. É Ele. É Deus que nos sustenta. O terceiro e último ensinamento que nós aprendemos nesse texto é a provação. Deus é um Deus que nos prova. Vejam o que diz o verso 2 e 5. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Verso 5. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. O que está no nosso coração? Obediência ou desobediência? Esse é o grande tema aqui do livro de Deuteronômio, quando Moisés vai repetir a lei. Nós seremos um povo que vai obedecer, ou seremos como aquela geração que ficou prostrada ou morta no deserto, por conta da sua desobediência? Se você se lembrar, no capítulo de 1 Coríntios, Paulo fala sobre isso. Havia idolatria, havia imoralidade, havia murmuração, e havia aquela que a gente fala, um tipo, talvez o pior tipo de audácia que o ser humano pode ter, que é o de provar a Deus. Quantas vezes o povo fala: mas Deus pode nos sustentar nesse deserto? De onde Ele vai tirar água? De onde Ele vai tirar comida? Nós não podemos provar a Deus.
Mas nessa hora difícil, em que passamos pela provação, aquilo que está no nosso coração é revelado. Deus sabe, e é isso que o texto nos ensina, e quer nos ajudar a lidar com o que possui e está no nosso coração. Moisés disse a eles: vocês vão se lembrar desses 40 anos, que Deus te guiou no deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração. E o que estava no coração do povo, muitas vezes, era um desejo de estar longe de Deus. O que está no meu, o que está no seu, o que está no nosso coração. Nesses dias difíceis, nós entendemos que Deus quer nos fazer melhores, nós entendemos que devemos ter paciência, nós entendemos que Deus vai cuidar de nós, ou nós já temos nos colocado a reclamar, a murmurar, a duvidar, a querer tentar a Deus, ou pedir provas do seu amor. Nós não precisamos disso. Deus nos ama. É o que a Bíblia diz. Independente das lutas e circunstâncias que nós passemos aqui, Ele nos ama. Deus nos prova porque Ele nos ama. Nós nunca vemos a disciplina como algo bom. Mas o verso 5, Moisés fala sobre isso. Como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. E Salomão vai repetir esse verso lá em Provérbios, capítulo 3, falando que assim como um pai disciplina o filho a quem ama, Deus nos disciplina para o nosso aproveitamento, para que nós sejamos homens e mulheres melhores, para que nós possamos depender e andar na presença dEle. É o que Tiago diz lá no capítulo 1, verso 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O que nós precisamos hoje é perseverar. Em meio às provas, às dificuldades que temos vivido nos dias de hoje, nós precisamos acreditar que Deus está provando o nosso coração. Mas Ele jamais nos abandona. A promessa dEle é que Ele nunca nos abandona. Ele é um Deus presente que se coloca ao nosso lado nessa longa jornada, nessa longa caminhada que nós temos nesse mundo. Eu quero concluir esse sermão dizendo que os ensinamentos de Deus são fundamentais para a nossa vida. O que Deus quer nos ensinar? Deus quer nos ensinar que independentemente do que acontecer, Ele é o Deus que, primeiro, promete e cumpre. Segundo, sustenta em quaisquer lugares. Terceiro, prova o nosso coração. Deus prova o nosso coração. Ele é o único que conhece o coração do ser humano. Portanto, ainda que os dias são difíceis, somos convocados por Deus para confiar nele integralmente. Lembre-se disso. Confie em Deus. Espere em Deus. Ame a Deus. E experimente do amor dele. Amém? Nós ainda vamos cantar o hino de número 148 do Novo Cântico. Louvemos ao nosso Deus com esse hino e depois nós vamos orar e encerrar o nosso culto nessa noite. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje
ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores, queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor. Manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, e seguro durmo, sem perturbação. Amém. Oremos. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua bondade. Pedimos que o Senhor visite o teu povo, que o Senhor nos ensine realmente a depender do Senhor, que possamos confiar nas tuas promessas, no teu sustento, na tua aprovação, e reconhecer que à medida que essas coisas acontecem conosco, nós estamos nos tornando homens e mulheres melhores, perfeitos e íntegros, para honrar o teu nome em toda e qualquer circunstância. Visita-nos, livra-nos de todo mal, de todo perigo, de tudo aquilo que não procede do Senhor. Dá-nos força para passar pelos períodos de provação, pelos períodos difíceis, para que possamos honrar o teu nome. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós que somos o seu povo, hoje e para todo sempre. Amém.